Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, uma noite de segunda-feira abençoada para você que está nessa noite entrando aqui no canal, ouvindo essa mensagem. Eu queria ter gravado, queria ter feito na verdade ao vivo, mas não consegui, eu tentei 2 vezes, o YouTube não notificou, então eu gravei aqui rapidinho. Agora são 20h52, hoje dia 3, o primeiro mês, o terceiro dia desse primeiro mês desse ano, então a gente cria muitas expectativas e é bom criar expectativas. Expectativa é sinônimo de esperança. E quando nós criamos expectativas, eu sei que às vezes há um certo receio de criar expectativas, porque também gera ansiedade, e aí pode abrir mão de ser um sinônimo de esperança e se tornar um sinônimo de ansiedade. Mas quando nós cremos no Senhor e descansamos sobre uma promessa, não é sinônimo de ansiedade de forma alguma. É de fato uma expectativa boa, de que o Senhor em algum momento ele vai intervir na nossa vida, e esse ano eu creio que o Senhor vai trazer bênçãos. Eu creio porque o Senhor é um Deus abençoador. Deus não gosta de nos ver sofrendo, Ele sempre vem ao nosso encontro para nos socorrer quando nós a Ele recorremos. E sobre recorrer, sobre orar, sobre suplicar ao Senhor, que eu queria comentar e falar um pouquinho aqui, de conversar com vocês nessa noite, nessa mensagem aqui nesse vídeo. O salmista no Salmo 121 ele diz: elevo os meus olhos para os montes. E aí ele faz um questionamento: de onde virá o meu socorro? Bom, o primeiro ponto aí a observar sobre esse questionamento dele é que ele precisava que alguém o socorresse. Então logo a situação de vida dele, a situação que ele estava vendo era uma situação difícil, era uma situação de adversidade, então ele precisava do socorro. E o segundo ponto é que ele chega a uma constatação de que dos montes não viria o socorro dele. Ele eleva os olhos para os montes, como se alguém que aguarda um exército vindo lhe socorrer, uma solução, uma solução repentina. Mas ele diz, ele pergunta: de onde virá o meu socorro? Então é um questionamento. E parando nesse versículo, que esse é o versículo número 1 do Salmo 121, nós chegamos a um questionamento que é feito por todo mundo, seja quem conhece a Deus e quem não conhece ao Senhor. O homem hoje ele faz essa pergunta: de onde virá o meu socorro? Quem vai me socorrer? Quem vai mudar a minha vida? Quem vai me curar? Quem vai abrir uma porta? Quem vai restaurar a minha família? Quem vai mudar esse cenário? E dentro dessa pergunta, o homem, obviamente, ele vai atrás de respostas, ou ele vai atrás de coisas que podem, segundo o seu entendimento, segundo o seu pensamento, coisas que podem suprir, que pode lhe trazer um alento, um certo conforto, um certo prazer momentâneo, mas que na verdade não vai lhe tirar dessa situação de adversidade. A gente sabe disso. Por isso o homem ele fala, a alma do homem grita: de onde me virá o meu socorro? De onde vem aquilo que pode me socorrer, aquilo que pode me tirar dessa situação? Alguns recorrem a drogas, outros recorrem ao trabalho, afundam de trabalho, esquece que tem vida, que tem família, que tem parentes. Outros recorrem aos prazeres da carne. Cada um recorre a uma coisa. Mas o salmista, ele sabia de onde viria o seu socorro. Ele tinha uma experiência com Deus. E ele diz, no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. E ele não só ele sabia de onde viria o seu socorro, mas ele conhecia, ele tinha intimidade, ele sabia quem era aquele que o socorreria. O meu socorro vem do Senhor. E aí ele vai e demonstra o poder do Senhor, que fez os céus e a terra. Que coisa maravilhosa. O nosso socorro não vem do homem. Na verdade, o homem, no pior momento, ele corre, ele foge, ele não estende a mão, ele não ajuda. O nosso socorro, o teu socorro, o meu socorro vem de Deus. É o Senhor. O nosso socorro vem dele, quando a ele recorremos, quando a ele buscamos, quando a ele clamamos. E é claro que naqueles momentos extremos pensamos que é o fim, mas ainda não acabou. Não acabou. Eu falei isso ontem na mensagem. Quando Deus vem de encontro, e que privilégio nós temos, irmãos, que privilégio de conhecer o Senhor, de servir a Ele,
né, de ter recebido um chamado para a salvação, para viver na presença dele, porque podemos recorrer a ele nos piores momentos. Eu fico pensando, se já está ruim com Deus, imagina sem. Se já está difícil na presença do Senhor, vivendo o Evangelho de Cristo, imagina longe dele. Imagina sem. Alan, mas o ímpio prospera, o ímpio... a gente tem que ler o Salmo 73. O salmista Asaf, ele faz os mesmos questionamentos. Por que o ímpio prospera? Por que as coisas são tão fáceis para aquele que está lá vivendo uma vida de pecado? Distante do Senhor? E aí ele fala, quando eu entrei na casa do Senhor, eu entendi que aquilo tudo que eles têm é como nada. Resumindo, são castelos de areia. É um castelo de areia, é uma falsa felicidade. Porque, na verdade, não é felicidade. São momentos de alegria que eles vivem. Momentos. São momentos. O salmista, ele diz, de onde me virá o meu socorro? Vem do Senhor. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que te guarda, ele não tosquenejará, ele não deixará vacilar os teus pés. Eis que não tosquenejará, ou seja, não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. E é interessante falar sobre a direita e sobre a sombra, porque a sombra porque o Senhor, ele é a nossa sombra. Ele se põe à nossa frente, no meio dos sols, né, do deserto, do sol do deserto, os sóis dos desertos que nós enfrentamos. Ele se põe à nossa frente e ele faz uma sombra. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor nos guarda em todos os momentos da nossa vida, seja no sol das provações ou na frieza espiritual. É o Senhor quem nos guarda. Agora, ele é a nossa sombra e a nossa destra. Por que a destra? A destra é o braço da força, é o braço da guerra. E o Senhor é quem guerreia por nós. É o Senhor quem peleja por nós. É Ele que é a nossa força. Nós não vencemos as nossas batalhas com a força do nosso braço. Quando Davi ainda não era rei. Davi, ele estava fugindo de Saul e aí ele se esconde na caverna de Adulão. E ali ele encontra homens que também estavam vivendo a mesma situação que ele. E ele começa a cuidar das ovelhas de um fazendeiro muito rico chamado Nabal. E em determinado momento ele envia mensageiros a esse fazendeiro e diz, olha, aqui estou, né, nessa região, cuidando das suas ovelhas, dando segurança para os teus pastores, né? Os pastores desse homem chamado Nabal. Eles ficavam pastoreando perto de Davi. Davi diz, olha, nós não permitimos que ninguém roube as tuas ovelhas. Manda para nós algumas coisas. Nos abençoe. Mande alguns víveres, mande leite, mel, algumas coisas. E aquele homem deu uma de doido, literalmente, porque ele era louco. E ele disse para Davi, não, que tenho eu contigo? Você está fugindo como um cão de Saul e vem me pedir coisas. E aí Davi, naquele momento de ira, de ódio, de fúria, né, ele pega a sua espada e ele pensa, eu vou até a casa desse homem, Nabal, e vou destruir toda a sua casa. No que fica sabendo a mulher de Nabal, chamada Abigail, que Davi estava indo até a casa dela para destruir, porque o seu marido recusou ajudar Davi. Uma mão lava a outra, Davi tinha ajudado ele não queria ajudar Davi. Ela se antecipa, ela vai até Davi e ela leva ali comida, bebida, ela leva tudo aquilo que Davi precisava para si e para os seus homens. E é bonito o que ela diz, ela se ajoelha perante Davi, ela suplica a Davi que não faça nenhum mal à sua família. E ela fala para Davi, ela chama de Davi de meu Senhor, com todo respeito e reverência, ela diz, porque ela sabia que Davi era ungido de Deus, e ela fala, o meu Senhor, você, não guerreia as tuas guerras, mas você guerreia as guerras de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Davi não guerreava as guerras dele, ele guerreava as guerras de Deus. Você tem guerreado guerras que são guerras de Deus. O Senhor te colocou nessa posição. Então, nesse campo de batalha, né, onde você não guerreia as tuas guerras, né, você é quem luta, né, você entrou no propósito que é de Deus, mas o Senhor, ele te colocou nesse campo de batalha, que o Senhor às vezes ele nos coloca na peleja, mas ele não nos permite pelejar, que nem Josafá. Deus falou, olha, nessa peleja vós não tereis que pelejar. Vede, ficai parado e vede o grande livramento do Senhor. Então, o Senhor, ele faz isso.
É Ele quem guerreia por nós. Por isso que Ele é a nossa destra. É Ele quem luta as nossas guerras. Porque veja bem os irmãos, as nossas guerras, nós entendemos que elas possuem um início e um final dentro do mundo espiritual. E nós não temos como lutar nesse mundo. Nós não conseguimos entrar nesse campo de batalha. Não nos pertence. É por isso que o Senhor, Ele entra, Ele muda cenários num campo que transcende, que vai além, que está fora da nossa dimensão. Deus está guerreando por você. Você não guerreia as tuas guerras, porque tem um Deus, você tem um Deus e guerreia elas por você. Não acabou. Ainda não acabou. Tem uma provisão, tem uma promessa, tem uma bênção e tem um milagre reservado para você, para a sua vida. Confia. A sua salvação, o seu socorro não vem do homem, vem do Senhor, que tem todo o poder para mudar todas as situações da sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, te abençoe, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.